Obrigado, Didi. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença de todos até esse momento. Ainda tem muita coisa interessante pela frente. E hoje o meu objetivo aqui é contar um pouquinho do que a gente está fazendo a respeito desse espaço de identidades digitais e como é que a gente pode criar uma forma de pensar uma solução para o Brasil para o tema de tudo isso que a gente viu, né? A gente viu a Estônia, viu a Índia, viu Israel, vimos o Uruguai. Amanhã ainda vamos ver vários outros exemplos, e eu acho que a pergunta que fica com cada um de nós é por que não estamos fazendo isso, como o Luiz Felipe muito bem colocou. Então, acho que o desafio que a gente tem hoje é de pôr a mão na massa para pensar em como resolver esse problema. Então, o objetivo dessa minha fala agora é lançar um projeto que a gente está fazendo, que é esse projeto do Mapa da Informação, que é entender esse recurso absolutamente precioso, que é informação no âmbito governamental, de forma sistemática, pensando na resolução desses problemas que a gente está diagnosticando ao longo desse evento. Então, vamos começar, só para a gente entender um pouco do contexto do problema. Esse problema que a gente enfrenta no Brasil, ele é um problema global, na verdade. Hoje, cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta não possuem identidade. E como a gente viu aqui pelo exemplo da Cristiane, que falou conosco hoje de manhã, essa é uma realidade também para muita gente aqui do Brasil. Então, a gente vive no país o paradoxo da subidentificação de pessoas que vivem hoje sem ter acesso à identidade, e isso acontece também aqui no Brasil. Esse tema ele é tão importante que ele passou a fazer parte da Agenda de Desenvolvimento das Nações Unidas. Nos indicadores do milênio sustentáveis, até 2030, o tema das identidades digitais passou a ser algo fundamental, algo que está incluído nos objetivos do milênio, ou seja, não é um tema que qualquer Estado, qualquer nação vai poder ignorar em tratar disso. Há pouco tempo eu tive uma experiência pessoal, e é isso que eu quero mostrar aqui, de me tornar um cidadão digital da Estônia, né? Esse negócio que eu estou mostrando aqui na foto é, na verdade, o meu cartãozinho de residência digital estoniana. Esse aqui é o meu cartão de e-residente. Ele não é um passaporte, ele não me permite entrar no país. Se eu entrar no país, eu tenho que ir pelas vias tradicionais. Mas ele me manda, como dá para ver, um cartãozinho e um pendrive que, se eu inserir essa minha identidade no meu computador, de qualquer lugar que eu esteja no planeta, eu posso acessar os serviços públicos estonianos. Então, eu fiz essa inscrição toda pela internet, o cartão é enviado para um consulado da Estônia, eu fui lá buscar, e, a partir dali, eu posso, hoje, abrir uma empresa na Estônia na hora. Posso contratar pessoas na Estônia hoje, imediatamente. Sendo que no Brasil, para abrir uma empresa, segundo dados do Banco Mundial, a gente precisa de 79 dias e a peregrinação por diversos órgãos públicos. Então, não dá para a gente viver num mundo hoje onde é mais fácil para mim, residente do Brasil, abrir uma empresa na Estônia, na União Europeia, do que abrir no país onde a gente vive. Então, é possível a gente pensar nessas questões, e é isso que levou a gente a pensar na realização desse mapa da informação, que eu já vou contar um pouquinho do que é, mas antes de contar o que eu acho que a gente precisa ter alguns conceitos básicos para tratar desse problema. E o primeiro conceito básico que eu acho que a gente tem que ter em vista é que esse é um problema histórico, né? A questão da identificação, ela é uma questão que não vem de hoje, é um problema, assim que houve a unificação dos estados nacionais, a primeira coisa que começou a ser pensada de uma forma mais sistemática era como criar um processo de identificação de massa por parte do Estado. E hoje, obviamente, a gente está entrando na era da sociedade da informação. Então, o paradigma do século XIX
para identidades, para identificação, é um paradigma que muitas vezes não é mais válido. A gente precisa repensar em como usar a tecnologia para resolver um problema que, na verdade, a gente está resolvendo hoje, em 2018, muitas vezes com base em um paradigma do século XIX. Então, a gente tem 3 conceitos-chave para entender o problema das identidades. Esses conceitos estão desenhados aqui na tela e são os seguintes. É preciso entender o que é o registro civil, é preciso entender o que é uma identidade civil e o que são os cadastros administrativos. E esse é o primeiro elemento para entender a chave da questão aqui no Brasil. Então, vamos começar pensando um pouquinho o que é o registro civil. O registro civil nada mais é do que as informações biográficas que a gente tem, né? Então, a pessoa nasceu, qual é o nome dela, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento dela e assim por diante. Então, ele é o registro da biografia de que nasceu uma determinada pessoa. Isso é feito no Brasil pelos cartórios de registro civil. E é interessante ver a história de como a gente chegou lá, porque a proposição da criação do registro civil no Brasil começou, na verdade, em 1850. Só que ele só foi implementado para valer em 1888. Né? O Brasil é um país que costuma demorar, né, para implementar as coisas. Eu espero que o que a gente está propondo aqui hoje não demore 38 anos para ser implementado. Mas, naquele caso específico, o registro civil levou bastante tempo para ser implementado. De qualquer forma, ele foi instituído, e o ponto aqui é que, por muitos anos, aliás, muito além do que deveria ter sido, nós vivemos uma realidade de subregistro, que você tinha, por exemplo, no ano 2000, na virada do milênio, 21% de pessoas no país que não eram registradas no momento do nascimento. E se a gente notar o gráfico, a gente vai ver que esse problema ele foi resolvido. Hoje, o subregistro no Brasil ele é próximo de 1%, que é um valor aceitável. Então, nós conseguimos resolver esse problema gravíssimo do subregistro. E os cartórios tiveram um papel nisso, houve uma série de medidas legais e administrativas que foram tomadas, que efetivamente deram cabo no problema de subregistro. Então, a parte de registro civil no Brasil, a gente já resolveu. Agora que a gente precisa entender o que vem depois do registro civil. E aí é o outro conceito que eu quero trabalhar um pouco agora, que é o conceito da identidade. A identidade, diferente do registro civil, ela tem um outro objetivo, ela não é um registro biográfico, ele é um registro que visa a garantir a unicidade do cidadão, de dizer que ele é quem ele diz que ele é. Então, o objetivo do sistema de identidade é isso, é garantir, de alguma maneira, que você é uma pessoa única. E há várias formas de fazer isso. Por exemplo, a gente ouviu a palestra magnífica do Sahil, onde ele contou a experiência indiana em que o Aadhaar, que é o sistema de identidade digital da Índia, usa, por exemplo, informações do dedo, né, das digitais, e informações da íris para garantir que cada pessoa é uma pessoa única. Então, essas são as informações que são usadas. No Brasil, o nosso sistema de identidade, que começou lá no início do século XX, passou a utilizar o dado datiloscópio como fundamento. O que significa isso? É a sua famosa impressão digital, o famoso tocar o piano, né? Você vai lá na polícia, que quem emite identidade no Brasil, curiosamente, é a polícia, e você tem a identidade datiloscópia lá certificada, muitas vezes, inclusive, em papel, até hoje. Então, esse é a característica da identidade. Ela tem por objetivo garantir a unicidade. Como eu disse, quem é que emite identidades no Brasil são os estados, e o órgão responsável pela emissão das identidades, em geral, é a polícia. Então, aí já tem um ponto de interrogação que a gente tem que pensar, com exceção do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil
onde as identidades não são emitidas pela polícia, mas são emitidas do ponto de vista civil. Então, se a identidade é o registro que busca a unicidade, em que medida ele é eficaz? Quais são as falhas desse sistema, especialmente no mundo em que a gente vive hoje? Ora, se você olhar matéria recente, aliás, nem tão recente assim, da Folha de São Paulo, houve um fato muito interessante de um jornalista da Folha que conseguiu viajar por 9 estados do Brasil e tirou 9 RGs, né? Então, ele tirou 9 identidades, porque não tem um sistema que unifique esses dados, né? Inclusive, dá para ver aqui o registro biométrico dele, né, de dedão, em todas lá as carteiras de identidade. Mas e daí? Eu consegui tirar 9 identidades para fins de fraude, inclusive, isso aqui é uma maravilha, né? Então, essa é uma questão que mostra que aquela unicidade que a gente está buscando, muitas vezes ela não é tão factível quanto a gente imagina. Mais do que isso, e olha esse caso ainda é pior. Esse indivíduo, ele conseguiu tirar 47 títulos de eleitor, 43 de identidade, sendo 23 emitidas na Bahia, 12 em Minas Gerais, 8 em Goiás. Ele tinha 2 carteiras de trabalho, 2 certificados de reservista. Então, esse indivíduo é um magnata do Bolsa Família, se ele quiser, porque ele pode pedir 47 Bolsas Família, ele pode votar 47 vezes e assim por diante. Então, o Brasil é um país muito curioso, porque a gente vive, por um lado, a tragédia da subidentificação, só que a gente tem, por outro lado, indivíduos superidentificados, que, inclusive, têm diversas identidades e carteiras, etc. E o CPF, por sua vez, em 2016, a CGU descobriu, por exemplo, que tinham 47,6 mil CPFs sendo usados por mais de uma pessoa. Então, o CPF também, muitas vezes, traz problemas para a forma como a gente pensa todas essas questões. E a outra coisa que eu acho que fica evidente com relação a isso tudo que eu estou dizendo é que, como a emissão do RG é estadual, não tem unificação, né? A gente está falando de um banco de dados que não se comunica. E isso tem impacto, inclusive, para políticas públicas, para políticas de segurança pública, dentre outras coisas. Então, não há unificação. Uma solução que é adotada por outros países, por exemplo, é unificar os processos de identidade e de registro. É o que acontece, por exemplo, no Chile, né? A gente acabou de ouvir a experiência chilena, mas se a gente for olhar aqui, o que está escrito nesse slide do Chile está dito exatamente isso: Serviço de Registro Civil e Identificação. Ou seja, você tem uma unificação entre a emissão do registro civil e a emissão da identidade. Há experiências sobre isso acontecendo no Brasil também. É o caso, de novo, do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma experiência de unificar registro civil e identidade, e, ao meu ver, essa é uma excelente possibilidade para ser escalada para o Brasil como um todo, que é a gente não ter essa bipartição entre identificação e registro, como a gente já verificou aqui. O Chile fez isso e fez com sucesso. Por fim, vale a pena a gente ver um estudo do BID, que acabou de sair, tem algumas poucas semanas, que traz um dado que, na minha opinião, é muito grave. O estudo do BID mediu quanto custa você tirar os seus documentos anualmente. E o diagnóstico do Brasil é que, todo ano, o custo para cada cidadão obter 6 tipos de documento é de 7 bilhões anuais. Então, esse é só o custo do tempo da pessoa ter que lidar com a burocracia para resolver o emaranhado de documentação que a gente vive aqui no país. Então, esse estudo acabou de ser publicado e eu acho que é um guia relevante para a gente pensar em todos esses pontos. O terceiro conceito que eu quero discutir agora é o conceito dos cadastros administrativos. Se o registro é informação biográfica e a identidade é o documento que te dá unicidade, o cadastro administrativo é o número que o governo gera com relação à realização de um determinado tipo de política pública. O CPF
é um cadastro administrativo. Ele não é, ou foi projetado, ou pensado, concebido, como uma identidade, nem como registro. Tanto que eu trouxe aqui a página da criação do CPF nos anos 70, anunciando lá, apresentamos o senhor 041293007, tem que até ver se esse CPF ainda é válido, né, para ver se está na ativa. E esse fenômeno dos cadastros administrativos, eles vieram na década de 70. Você tinha uma necessidade de administrar o país, era o surgimento da primeira leva de informatização, né, da chamada informática, e, a partir daí, você precisava criar um número para administrar serviços públicos. Não preciso nem dizer que foram criados, não um número, né, mas foram criados dezenas de números, cada um com seu cadastro administrativo para realizar uma política pública específica. O caso do CPF, acho que é o mais claro, porque é a política fiscal. E o CPF, inclusive, mais recentemente, foi convertido no que vem sendo chamado de o eCPF, que são os certificados digitais, que é você pegar o seu CPF e, mediante um procedimento de levar 2 documentos em uma certificadora, você obter uma espécie de uma identidade barra número de cadastro que te permite realizar algumas operações da vida civil brasileira. Parece uma boa ideia e realmente é um embrião importante e muito bem executado do ponto de vista técnico no Brasil, mas ele tem um problema. Um eCPF hoje custa, para a pessoa jurídica, cerca de R$ 250 por ano e para a pessoa física, cerca de 160. O que faz com que esse modelo que existe desde 2002, mais ou menos, mutatis mutandis, pelo menos é a data da lei onde isso foi criado, tenha tido adesão de cerca de 5 milhões de usuários apenas no Brasil. E há uma razão clara para isso, porque não há renda dos brasileiros para pagarem R$ 160 por ano para ter um documento como esse. Então, eu acho que a questão do preço do eCPF precisa ser discutida, porque ele é um preço excludente. Ele funciona para o topo da pirâmide do país. Para a base da pirâmide do país, ele é um fator que, em vez de incluir, ele exclui. E por que ele exclui? Porque, infelizmente, várias plataformas do governo federal hoje passaram a exigir o eCPF como requisito de login nessas plataformas. Um exemplo é a Receita Federal. Se eu for me logar na Receita Federal, eu tenho um tratamento se eu tiver pago os R$ 250 por ano, eu posso me logar na página e ter acesso às minhas informações completas, e tenho outro tratamento de entrar no site sem o certificado digital, onde eu não tenho acesso às informações que realmente eu preciso. Um exemplo mais recente é o e-Social, que é a plataforma onde são cumpridas as obrigações trabalhistas. Até pouco tempo, ele não exigia para o acesso um eCPF. Desde julho de 2018, ele passou a exigir um eCPF. E isso, obviamente, gera um problema grave, porque apenas uma parte muito pequena do país tem acesso a esse documento e o custo dele é absolutamente excludente. Então, aqui, eu acho que a gente tem um ponto para ser pensado. Eu acho que a gente está fomentando um modelo equivocado de identidade, que é pensado não para a população como um todo, mas pensado para um nicho muito pequeno de pessoas aqui no país. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto que eu tenho algo a dizer, que eu acho que vale compartilhar aqui, é que a gente está conseguindo fazer no ambiente digital algo extraordinário. O Brasil talvez seja o único país do mundo que está conseguindo usar a tecnologia para perpetuar a burocracia no ambiente digital. É uma inovação fantástica, porque a gente criou já, por exemplo, o e-título de eleitor, a gente criou a e-carteira de trabalho, a e-carteira nacional de motorista, temos o eCPF, como eu mencionei, e temos agora um novo documento, que é o DNI, que é o Documento Nacional de Identificação, que, em vez de unificar todos os outros
em um único número, ele vai ser um documento, eventualmente, adicional. Eu sei que ele está em construção, espero que a gente tenha a oportunidade de debater a arquitetura desse documento, e acho que sim, o Luiz Felipe estar aqui conosco é um exemplo disso, mas a questão é que não faz sentido você ter pluralização, uma multiplicação de documentos digitais. O que faria sentido é você ter um único documento que diria se você pode dirigir, se você pode votar, se você pode trabalhar e assim por diante. E não ter um para cada. Inclusive, cada um desses é um aplicativo diferente. E quando você olha o impacto disso, as pessoas sabem que esse aplicativo não tem um valor que poderia ter, por exemplo, a identidade indiana. Então, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, a adesão a ela hoje é de apenas 0,4% dos motoristas. Por quê? Porque as pessoas não se sentem incentivadas a ir lá buscar um documento que... Qual é a função desse documento? O que ele vai fazer a mais da minha vida? Então, para que eu vou pegar mais uma fila, vou fazer mais um cadastro? E até aqui é curioso, porque quem tem o certificado digital que eu mencionei, lembra? O eCPF, pode fazer tudo de casa e obter a Carteira Nacional de Habilitação. Quem não tem, precisa pegar a fila do Denatran. E aí, pelo amor de Deus, né? Você tem que pegar uma fila para pedir, uma fila para acionar o certificado. E aí a vantagem qual é? Ela é apenas a reprodução no meio digital de um documento que você já tem no bolso em papel, e que vai bem, obrigado, está funcionando. Então, o ponto aqui é como é que nós fazemos para criar uma identidade que agregue valor e que as pessoas possam perceber como sendo o último documento que eu vou precisar ir fisicamente para buscar num órgão público. É o documento que eu vou lá pela última vez e, depois de obter aquele documento, eu nunca mais precisarei ir pessoalmente a um órgão público, porque eu vou poder fazer tudo pela internet. Esses documentos aqui não permitem nada disso. Outro ponto importante, no âmbito do governo federal, o Agora e o Ideias Big Data fizeram uma pesquisa que mostra que há mais de 48 aplicativos para serviços governamentais. Gente, alguém tem 48 aplicativos governamentais instalados no celular? Eu acredito que não. Inclusive, a população mais pobre do país nem tem condições, porque tem celulares mais antigos e, para instalar um aplicativo, precisa deletar outro, não tem memória para ter 48 aplicativos. Então, aqui a demanda é a seguinte: precisamos unificar os serviços públicos em um único portal, para que a gente não tenha essa multiplicação de aplicativos. Ninguém vai instalar 48 aplicativos, vai ser igual a Carteira Nacional de Habilitação, só 0,4% possui. E a pesquisa mostrou isso. Apenas 12,5% dos brasileiros jamais baixaram um aplicativo governamental. É muito pouco. Mais do que isso, daqueles que baixaram, o aplicativo mais baixado, mais popular, é o da Caixa Econômica, depois o do FGTS, depois o da Receita Federal e depois o do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho genial. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui é que a gente está fazendo um modelo errado, um modelo de pluralização, de multiplicação e reprodução da burocracia que a gente tem no plano físico. Agora, o dado mais revelador da pesquisa, e esse eu acho que é muito importante, foi o seguinte: 58% da pesquisa que tem validade nacional disseram que gostariam de mais tecnologia no governo. Esse número é muito importante, porque mostra que nós temos demanda por serviços digitais, mas nós não temos oferta dos serviços digitais que as pessoas realmente querem. Os serviços digitais que nós estamos oferecendo hoje para a população brasileira não são do interesse da população brasileira, tanto que as pessoas não estão saindo correndo para baixar suas carteiras de motorista digitais, porque elas não veem o valor. Então, aqui, eu acho que a gente tem um problema de grande demanda e baixa oferta dos serviços que realmente são importantes.
Com isso, eu vou encerrar, meu ponto está quase terminando, só contando do projeto do Mapa da Informação, que é o seguinte: nós acabamos de lançar esse projeto, chama mapadainformação.org.br, onde nós fizemos um mapeamento de todos os silos informacionais do Brasil. Esse é um mapa vivo, eu não vou clicar nele agora, mas quem for no site vai conseguir enxergar. Ele traça a teia de todos os cadastros administrativos, todos os silos informacionais, todos os documentos que o Brasil precisa, explicando cada um deles e as tramas às quais ele está ligado. Esse é um projeto que a gente está fazendo de longo prazo, ele é um trabalho que vai ficar sempre em permanente atualização, e qualquer pessoa pode contribuir para o Mapa da Informação. Inclusive, o nosso plano é depois fazer com que ele desça não só para o plano federal, mas para o plano estadual e para os planos municipais também. Então, é um projeto colaborativo. E nesse projeto, a gente vai enxergar o primeiro passo para tentar enxergar como a informação é organizada ou, quem sabe, desorganizada aqui no Brasil. Então, qualquer contribuição para esse projeto é bem-vinda, e hoje eu acho que a gente já tem uma primeira visualização muito poderosa para a gente entender o mapa, que a gente ia chamar de mapa da burocracia, né? Mas como a gente só se interessa por aquilo que pode dar certo, então a gente chamou de mapa da informação para facilitar. Com isso eu chego à conclusão do que eu queria dizer, mas antes deixa eu fazer um breve agradecimento, porque, obviamente, eu não fiz nada disso sozinho. Todo esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, do Mapa da Informação, ele tem a parceria absolutamente fundamental do Cláudio Machado, que está aqui na audiência conosco, que foi um conselheiro e uma das pessoas mais experientes no serviço público brasileiro sobre o tema de identidades, registros, etc., todo o time do ITS, a Celina, a Luísa, a Manuela, o Marlos, que foi um designer brilhante de conseguir pegar toda o emaranhado de documentos brasileiros e colocar num gráfico que, na verdade, faz sentido. Então, ele realmente foi brilhante no design. O Vitor, a Giovana Ventre, que foi pesquisadora, a Fernanda da Escócia, que tem um trabalho belíssimo de identificação de pessoas sem identidades no Brasil, ela vem fazendo isso há muitos anos, e a parceria, obviamente, com o Armínio e com o Luciano, que permitiram também a gente pensar esse projeto que vai continuar ainda por muito tempo. Então, agora, para concluir mesmo, o que eu tenho a dizer é o seguinte: todos esses problemas que a gente está discutindo aqui podem mudar. Quando a gente vê o caso da Índia e o que aconteceu naquele país em 6 anos, não há desculpa para não fazermos o mesmo aqui no Brasil. Podemos criar uma solução nossa, óbvio. É óbvio que aprendendo com as soluções dos outros, mas podemos desenvolver o nosso próprio caminho. Mas o que não dá é não fazer nada. Então, tudo pode mudar. Mais do que isso, eu queria deixar a minha fala compartilhando com todos um sonho grande, né? É aquele momento da palestra assim, I have a dream, sabe? Meio... Então, I have a dream. E o meu dream é o seguinte, que eu queria compartilhar o desafio com todos que estão aqui. Que tal o Brasil se tornar o desenvolvedor do mais avançado sistema de identidade digital do planeta, ao mesmo tempo protegendo direitos e revolucionando a qualidade dos serviços públicos? Que tal? Vamos trabalhar nisso? Obrigado. Obrigado.